Olá, meu nome é Patrícia e esse aqui é o Estante Clássica. Seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, nesse canal eu falo sobre livros, então se esse é um tema que te interessa, já se inscreve no canal e clica no sininho para você receber notificação toda vez que eu postar algum vídeo novo por aqui. Hoje talvez esteja um pouquinho mais barulhento, tá? Porque tá com muito movimento na rua e eu costumo gravar um pouco mais cedo, então agora eu tô gravando num horário um pouquinho mais tarde, mas eu espero que não atrapalhe muito, mas é isso aí, né, gente? A gente faz o possível. Hoje eu venho falar de um livro que se tornou um caso curioso aqui pra mim, porque eu tava até conversando ontem sobre isso. Aquele filme O Regresso, né, que a gente tem o Leonardo DiCaprio atuando, que foi o filme que fez com que ele ganhasse o Oscar. É um filme já um pouquinho mais antigo, né, não é tão recente, mas é um filme que eu não tinha assistido na época em que foi lançado, e eu ficava postergando. E eu tinha uma certa implicância, eu não sei assim o que, né, necessariamente, mas eu ficava assim, não vou. Não sei, não quero assistir. Eu acho que é porque as pessoas ficavam falando que o Leonardo DiCaprio quase não tinha fala no filme. Então era um filme um pouco mais silencioso, falavam, algumas pessoas diziam que era um pouco mais parado e tal, e eu ficava assim, não quero assistir. E aí esse ano eu assisti e eu adorei o filme. Achei assim, sensacional, acho que foi o melhor filme que eu assisti esse ano até o momento. E aí um outro caso também que eu já falei aqui no canal foi o livro Capitães da Areia, que era um livro que eu tinha uma certa implicância, um certo preconceito, assim, não sei porquê. Eu queria ler o livro por causa da importância, para ter contato com a obra, mas eu ficava assim, gente, não sei, acho que eu não vou gostar desse livro, eu tinha essa coisa na minha cabeça. E aí eu li no ano passado e se tornou um dos favoritos da minha vida e a minha leitura favorita do ano passado, a melhor leitura do ano passado. Inclusive, se você não viu, eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima. E aí agora, né, por que eu tô falando isso tudo? Porque agora aconteceu novamente com Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Então, assim, eu estava... esse aqui, na verdade, eu não estava com uma ideia de que eu não fosse gostar, e nem com um certo preconceito, assim. Mas eu fui para essa leitura pensando em outra coisa, assim. Eu acho que eu tava esperando uma outra coisa na história e a história me entregou algo diferente, tá? Eu sei que tem gente que não gosta desse livro, eu descobri, né, agora até recentemente. Eu estava assistindo um vídeo no canal acho que foi da Ariesca, que se você não conhece, eu vou deixar linkado aqui embaixo. E era um vídeo em que ela perguntou para os inscritos dela, ela colocou lá um formulário para eles responderem os livros clássicos que eles não gostavam. E aí nessa lista tinha o Fahrenheit 451, e aí tinha um comentário de que o livro era muito simplório. Tiveram alguns outros comentários, né? E aí eu fui descobrir que tem gente que não curtiu tanto esse livro aqui. Mas, como eu estava dizendo, eu estava esperando uma coisa, o livro me entregou outra e se tornou até o momento a minha leitura favorita do ano de 2026. Não sei aí se vai ter algum livro que vai desbancar, né, mas se tornou a minha leitura favorita. E eu acho que eu tinha uma ideia na minha cabeça de que fosse ser uma história com muito aparato tecnológico. Porque esse livro aqui, se você não conhece, não sabe do que se trata, ele é um livro de ficção científica, né? Ele é um livro de distopia. Então a gente tem aí várias histórias, né, de distopia, então 1984, o Conto da Aia e outras aí famosas. E o Fahrenheit 451 entra
aí nessa categoria, entra junto com essa galerinha. E aqui, então, o que a gente tem? Né? A gente, como eu disse, eu achei que ia ter muita coisa tecnológica, isso é uma coisa muito futurística, e não é. A gente tem aqui um futuro que ele não é muito distante dos dias atuais. Inclusive tem uma passagem aqui no livro em que um personagem fala que desde a década de 1990 nós já passamos por 2 guerras nucleares. Então não é uma história muito longe, né? Ela é bem próxima aqui dos dias atuais e eu acho até que ela é muito real. Assim, pro ano de 2026, século 21, eu achei muito próximo, muito real, assim. E talvez seja por isso que algumas pessoas não tenham gostado. Talvez, mas eu vi gente também dizendo que não gostou da forma como as coisas se resolvem, né? Então, bom, eu gostei bastante, tá? E aí, o que a gente vai ter aqui também? Esse livro ele foi publicado em 1953 e o Bradbury, ele cria aqui uma sociedade em que a gente vai ter os livros sendo queimados pelos bombeiros. Então aqui a gente tem que seria a roupinha, roupinha foi muito boa, né? Que seria o uniforme dos bombeiros aqui nessa sociedade. E aí a gente tá aqui nos Estados Unidos, inclusive. E o que aconteceu num determinado momento aqui, né? As casas, elas já são a prova de fogo. Tem ali algo que eles usam na construção dessa casa, então as casas elas não pegam fogo. E aí o que acontece é que, com o passar do tempo, a gente não sabe direito como isso aconteceu, tá? Como isso começou, mas com o passar do tempo, os bombeiros eles se tornaram essas pessoas que fazem um trabalho para o governo, que é o trabalho de queimar livros, bibliotecas. Então, se alguém liga para o bombeiro e denuncia aqui na casa do meu vizinho tem livro, tem uma biblioteca, os bombeiros vêm e destroem tudo até encontrar esses livros que podem estar escondidos, né, em algum local da casa, e eles tacam fogo em tudo, tá? Tudo, na tua casa inteira. Eles tiram toda essa blindagem, vamos assim dizer, né, que tem ali na casa para que não pegue fogo e tacam fogo na casa. E se você que é o dono da casa não quiser sair da casa, você vai morrer queimado junto, tá? Dentro da casa. É bem assim. Então é uma forma de você combater essa passagem de conhecimento, né? Porque os livros, eles nos trazem conhecimento, eles nos apresentam um mundo novo. Quando a gente fala de ficção, por exemplo, os livros também nos apresentam ideias ali, histórias de personagens e mundos diferentes. E os de não ficção também, né? Nos ensinam algo. Até na Bíblia você pode aprender alguma coisa. E então o Ray Bradbury ele escreve esse livro aqui para ser realmente uma crítica a esses regimes opressores que a gente tinha ali na segunda metade do século XX, né? Então, né, lá na Alemanha, na Itália, eu não vou falar os nomes dos regimes até para o vídeo não cair, tá? Só foi um strike, mas você sabe o que eu tô falando. Então, nesses regimes políticos opressores, e aí, enquanto você tá lendo, assim, o livro ele te dá uma paisagem que parece meio sombria, assim, sabe? Enquanto eu tava lendo, eu tinha a sensação que eu tava lendo uma coisa meio cyberpunk, tá? Como assim? Que você tenha o cyberpunk, ele te traz isso, ele te traz uma mistura de um progresso, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma decadência, uma deteriorização urbana. Então, enquanto eu estava lendo, eu tinha essa sensação desse progresso tecnológico, porque você tem alguns aparatos ali, como eu disse, não é muita coisa, ele não é uma história muito futurística, mas tem uns aparatos tecnológicos, mas também dá uma ideia de que você está andando pelos bairros e dá uma coisa meio decadente, porque as pessoas, elas já não são pessoas que saem de casa assim e conversam
e vivem mesmo como seres humanos, sabe? Parece uma coisa meio, tá todo mundo hipnotizado ali pelas grandes telas que tem nessas casas, tá? Então aqui também tem uma crítica muito grande a essa superficialidade. Então, na casa do personagem principal, que ele é um bombeiro, né? Ele é casado e eles têm uma sala. Então a gente pensa assim, na sala de estar, né? Na sala da sua casa. Só que eles já, 3 paredes dessa sala já tem telas gigantescas. E a mulher dele quer colocar mais uma tela na outra parede. Então a gente vai ficar com as 4 paredes assim, com telas. E é muito interessante, assim, maluco a relação que a mulher dele, não só a mulher dele, mas é a sociedade como um todo, tá? Ela representa essa sociedade toda. Como ela, a relação estranha que ela tem com essas telas. Então ela fica ali o dia inteiro assistindo coisas, né? Uma programação que é feita para eles e eles interagem, tem uma interação também esquisita, como se ela fizesse também um papel dentro disso que está sendo passado na televisão, talvez uma novela, um programa ali, né? Então tem roteiro e ela, quando ela vai falar sobre essas pessoas que aparecem ali, ela se refere a eles como família, né? A família. Então é muito assim, te dá um desconforto, sabe? Quando se você é uma pessoa que se incomoda com esse tipo de coisa, né, como eu, essa questão da superficialidade, das pessoas estarem muito ligadas em telas, né? Hoje já não tanta televisão, mas é a tela do celular e você tá ali o tempo todo. Isso é uma coisa que me incomoda. Então, se essa é uma coisa que também te incomoda, lendo esse livro aqui, você vai ficar muito incomodada, porque você fica assim, gente, sai, sabe, da frente dessa tela, porque ela vai emendando uma coisa com a outra, né? Um programa no outro. E tem também um aparato que eles chamam ali de concha, que ela coloca no ouvido, então ela tá sempre com aquilo no ouvido, ouvindo algo, um programa, algo que está sendo passado, uma musiquinha. Então até na hora que ela tá dormindo, ela tá com aquilo no ouvido, tem algo no ouvido dela ali, né? Contando algo. Enfim, é muito bizarro, assim. E por causa dessa quantidade, né, de tela e de coisa e de super exposição ali, ela tem dificuldade também para dormir. Então, a gente vai ter aqui esse cotidiano também que ele é sufocado por essa presença da televisão, porque a televisão sempre está presente, tá? Então, isso eu trouxe muito, eu consegui fazer muito essa ligação com o celular, como eu disse, o celular hoje ele parece uma parte da pessoa. E eu fico olhando assim, sabe, quando eu vou sair, eu vou a algum lugar, eu vou lá, né, buscar os livros no sebo, como eu gosto, vou fazer algo e aí na volta, né, eu estou dentro do ônibus, dentro do metrô, conversando com meu marido e a gente pega os livros e vai ver ali os livros que a gente pegou e trocando ideia. E você olha ao redor e tá todo mundo assim, sabe, com a cara no celular. Então é um tema que mexe muito comigo, né? E aí, essa onipresença, né, como eu disse, da televisão e essa coisa dos comprimidos. Porque ela não consegue dormir, e aí ela precisa tomar comprimidos para dormir, cada vez mais, mais comprimidos. Então você tem você observa ali essa sociedade, né? Como eu disse, você tem essas atividades ali, essas novelas que passam na televisão uma atrás da outra, é tudo muito programado. Então não existe mais um momento, um tempo livre, um tempo de tédio, um tempo de ócio que você para assim e fala assim, tá, vou pensar, não tenho nada para fazer, não vou fazer nada, vou pensar aqui na minha vida. As pessoas não pensam, tá, nesse livro. Então tem até um momento ali em que uma guerra vai acontecer, os
os Estados Unidos vai entrar ali numa guerra e as pessoas não estão nem aí, não falam sobre isso, não pensam nisso. Então a gente tem esse personagem principal aqui, que ele vai em um determinado momento conhecer uma pessoa, e depois coisas vão acontecendo aqui na história, vão acontecendo com esse personagem, que ele vai abrindo os olhos, ele começa a enxergar e ele começa a se perguntar por que esses livros são queimados, o que tem de tão interessante que faz com que uma pessoa queira morrer dentro da casa, queimada junto com esses livros. O que tem nesse livro, né? Para que a pessoa chegue a esse extremo. Então a história aqui, ela passa muito rápido, tá? É um livro fininho, então tem a história mesmo, aqui tem menos de 200 páginas. Então ele começa a, né, abrir os olhos e toda a parte mais frenética, vamos assim dizer, todo o acontecimento mesmo, quando ele resolve fazer algo quanto a isso, é tudo muito rápido, vai acontecer ali em uma noite. Então, talvez algumas pessoas não tenham gostado e tenham achado simplório por causa disso, eu não sei dizer, né? Mas as coisas se desenrolam muito rápido e que pra mim faz muito sentido. É um personagem, é uma situação que não tem muito o que fazer, porque você não vai acabar com o sistema da noite pro dia, assim como um sistema não surge da noite pro dia. Então, o que eu acho muito interessante nesse livro aqui é que esse totalitarismo que a gente tem aqui, esse sistema, né, ele não surge como o governo chegando e falando assim, agora não vai ter mais livro, vamos tacar fogo em tudo. Não surge assim. Aqui o Ray Bradbury diz que isso surge da indústria cultural, então da indústria de massas, porque as pessoas começam a se desinteressar pelos livros. Então, eu achei assim isso muito interessante assim, né? Porque é a sociedade do consumo que vai empurrando as pessoas para um ponto de, eu não me interesso por ler. Então os livros eles não começam a sumir, não começam a ser queimados da noite para o dia. As pessoas vão parando de ler. E aí eu acho que isso aqui é muito assim, ano 2026, século 21. Nem digo século 21 assim, desde o início, mas talvez agora, né, dos anos 20 aqui, né, de 2020 para cá, porque parece que está se encaminhando para isso, sabe? As pessoas estão perdendo o interesse, né, na leitura. Então aqui o livro ele traz pra gente que o governo ele não teve que se esforçar muito para destruir esses livros. As pessoas simplesmente foram parando de ler. Tem até um determinado momento em que tem um personagem aqui, que ele é o chefe dos bombeiros, e que ele diz o seguinte, ele diz assim, as pessoas nesses livros nunca existiram. Então assim, isso, gente, é um pensamento que você vê fácil, tá? Fácil, hoje. Tá? No ano de 2026 você vê fácil. Por que eu tô falando isso? Eu estou lendo um livro, né, que eu já falei aqui no canal, então vou trazer agora, linkar aqui o assunto, porque enquanto eu lia o Fahrenheit 451, eu pensava muito nisso, que é esse livro aqui, Imediatez, né? Ou O Estilo do Capitalismo Tardio Demais. Eu ainda não terminei de ler, então eu ainda não trouxe conteúdo aqui no canal, mas quando eu terminar de ler eu vou fazer um vídeo sobre, tá? Tô prometendo aqui um tempão. Mas aqui nesse livro, a autora traz diversos autores, tá, gente? Autores, até autores americanos e até alguns de alguns outros lugares que falam, tá? Assim, da boca para fora, que não leem ficção. Inclusive, tem uma autora aqui que ela diz que ela não consegue, né, se conectar, assim, ela não consegue escrever, ela fala também que ela não consegue escrever uma história de ficção porque ela não consegue escrever sobre algo que não existiu, sobre uma pessoa que não existe.
Então, assim, e aí ela só escreve a autoficção que tá vindo com tudo aí, né, gente? E assim, tá, particularmente, eu não gosto de autoficção. E eu acho que é um movimento que tá vindo, que tá aí, né? Meio perigoso também, mas assim, eu não vou falar muito sobre isso aqui, eu quero fazer um vídeo só falando sobre essa questão da autoficção e trazendo esse livro aqui e outras coisas que eu penso, e não só eu penso, como estudiosos da área. Então a gente tem aqui, né, a Ana, que ela é professora do departamento de inglês da Universidade de Illinois, então, tá? Pessoa que tem aí currículo, né, e bagagem para falar sobre o assunto, mas enfim, né? Isso eu tô trazendo para vocês só para vocês entenderem que existe, tá? Existem pessoas que falam isso da boca para fora, de que não conseguem se conectar com a ficção porque aquele personagem não existiu. Ah, eu só leio autoficção porque eu vejo a vida dessa. Eu vejo algo que realmente aconteceu, eu não consigo acreditar numa coisa fantasiosa, né? Então a gente tem aqui esse personagem falando, as pessoas desse livro não existiram. Então assim, sim, elas não existiram, mas elas têm algo a acrescentar, trazer, te ensinar, né? A pessoa não precisa ter existido, a ficção te ensina muito. Fahrenheit 451 tá aqui para provar, né? Que talvez para a época em que ele foi publicado, as pessoas têm achado meio maluco. Dizem, gente, isso aqui é maluco, isso não vai acontecer nunca. Mas aí estamos em 2026 vendo pessoas deixando de ler e, né, ali coladas, com a cara colada na tela do celular. Bom, e aí é muito interessante que aqui também na introdução, tá? Tem uma parte aqui na introdução desse livro que foi escrita pelo Manuel da Costa Pinto, em que ele diz o seguinte: essa intolerância diante do que é complexo, do que é desviante, do que é problemático ou contraditório, perpassa a narrativa de Bradbury e corresponde a uma antiga desconfiança em relação ao ficcional, ao poder desestabilizador da leitura e do imaginário. Então, a gente vai ter essas pessoas, né, como eu disse, até autores, né, que falam que não leem ficção ou que não conseguem escrever ficção, trazendo essa desconfiança em relação ao ficcional. Então é como se o que a ficção não pudesse me ensinar nada, né? Não pudesse também me desestabilizar, me levar a pensar, me colocar num outro patamar ali, né? E aí eu trago para vocês aqui um link, uma outra coisa que eu fiquei pensando, que é nesse livrinho aqui, ó, tá? A Crise da Narração, do Byung-Chul Han, que é esse sociólogo coreano, que eu já terminei de ler, é um livro bem fininho, mas eu ainda vou fazer um vídeo para falar sobre ele, e também vou mencionar quando eu for fazer esse vídeo aqui sobre autoficção, né? Mas o Byung diz aqui, ele fala aqui sobre essa crise do imaginário, né? Então, e a crise da narração, como o próprio nome aqui diz. Então a gente tem as pessoas que não conseguem mais contar histórias hoje, não conseguem inventar histórias, porque eu só consigo escrever algo que tenha acontecido comigo, eu não consigo sair da minha cabeça, da minha experiência, da minha bolha para falar sobre o outro, né? E trazer o outro como um personagem principal aqui, trazer uma situação que não necessariamente tem a ver comigo, eu sempre tenho que falar sobre mim, né? Então, e aí a gente vai ter essa enxurrada de livros de autoficção, né? Que é interessante também que aqui nesse livro, a Ana, ela compara, ela chama a autoficção de reality show do livro. Porque a popularização, assim, né, do reality show, o que as pessoas gostam do reality show? É observar ali a realidade, né, dessas pessoas interagindo numa determinada situação e acreditar que aquilo é do real, sendo que tem um monte de coisa que é armada, né? Então, e daí vai agora as pessoas lendo autoficção porque ela quer saber da vida do autor, ela quer sentir que ela tá sabendo de tudo.
Então eu não quero ler Dom Quixote, eu quero saber da vida do Eduardo Lee, né? Então, e assim, gente, os autores sempre usaram coisas da própria vida ou da própria experiência, o que eles viram nos livros. Gabriel Garcia Marques fazia isso e o Hemingway fazia isso. Isso é normal, isso é natural, tá? Mas o interessante é você pegar esse fato, pegar uma situação e contar como ela poderia ter sido e não, na verdade, como ela foi, né? E entregar uma história, entregar um personagem, né? Mas, bom, como eu disse, eu acho que isso tem muito a ver com as redes sociais, a exposição da rede social, né? Depois que o Instagram inventou os stories, as pessoas postando coisas da vida delas o tempo todo. Então criou-se essa necessidade de saber sobre a vida do outro. Então eu acho que tem muito a ver com isso. E aí é interessante porque se você observar aqui no Fahrenheit 451, a gente não tem um país de analfabetos. As pessoas sabem ler, mas as pessoas não querem ler. Então elas só querem ler o guia ali de programação da televisão para saber o que vai passar. E é isso, as pessoas hoje também elas sabem ler, mas elas não querem ler. É só um texto curtinho do Instagram, né, da rede social. Se eu vou assistir um vídeo, esse vídeo aqui, por exemplo, já tá aqui com meia hora de vídeo que eu tô gravando, tá? Se o vídeo é longo, eu não vou assistir, porque eu não consigo me concentrar, eu não consigo parar, eu não consigo pensar, né? Tem que estar sempre pulando alguma coisa. Se eu tiver uma pessoa sentada, como eu estou aqui agora, falando na frente da tela, a pessoa não assiste, né? Tem que ter alguma coisa pulando, tem que ter uma transição, algo entrando, um textinho passando na tela e inúmeras coisas para prender a atenção. Então, assim, sabe, inúmeras coisas que esse livro aqui me fez pensar. A outra parte aqui do livro, tá? Que tem um personagem que ele diz o seguinte: os bombeiros raramente são necessários. O próprio público deixou de ler por decisão própria. Tá? Então eu acho que tá aí o perigo. A gente tem que ler, a gente tem que sair da frente da tela e dizer não para isso tudo, para os algoritmos e para a rede social e fazer algo, sabe? Fazer algo. E é interessante também aqui, né, que enquanto as pessoas estão dentro das casas, e aí quando os bombeiros vêm para queimar a casa de alguém, todo mundo sai para assistir, sabe? Assistir aquele espetáculo, né? Então, gente, assim, é isso, sabe? Esse livro, ele me fez pensar muito. Como eu disse, é um tópico que mexe muito comigo, essa coisa de que mas é muito mais fácil sentar na frente da televisão, né? E ficar ali no celular, assistindo conteúdo rápido e não ler, né? Porque é uma sociedade contra o esforço. Então eu tô cansado, eu só quero me distrair. Essa ojeriza tudo que é complexo. Se o livro é um pouquinho mais complexo, eu não quero ler. Se eu tenho que fazer um esforço muito grande, eu não quero. Então eu não como de forma saudável, porque o iFood é mais fácil. Então eu não ando, eu não saio de casa andando, porque de Uber é mais fácil. Eu não faço atividade física, porque o Ozempic é mais fácil. Eu não leio livros complexos, porque os livros de entretenimento são mais fáceis. Ou então eu até não leio livros, porque é muito mais fácil eu jogar o livro para a inteligência artificial, pedir para ela resumir para mim e dizer que eu li, dizer que eu já sei, né, o que tem ali, é mais fácil. É, eu não ouço realmente o que uma pessoa tem para dizer, porque julgar essa pessoa e cancelar essa pessoa é muito mais fácil. Então, assim, sabe, vai mexendo muito. E assim, gente, obra completamente atual, tá? Completamente atual. E acho que talvez até atemporal, tá? Então, minha melhor leitura disparada esse ano. E se você não leu, leia. É fininho, gente. É um livro fininho que vai te fazer pensar muito. E assim, a gente sair da nossa bolha, sabe? Sair da nossa bolha. Pensar de forma crítica. E
e fazer as coisas, sabe? Se esforçar mesmo. E ir atrás de ter um conhecimento. Bom, enfim, né? Esse vídeo já está enorme, mas eu só quero dizer o quanto esse livro mexeu comigo e que se você não leu, leia, porque é uma leitura sensacional. Bom, gente, é isso. Eu falei muito dessa vez, tá? Mas eu gostei muito do livro. Espero também que você goste. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você não gostou, também comenta. Me diz o que você não gostou aí do livro. Né? Eu gosto também de ver as opiniões contrárias, mas vamos lembrar sempre de forma respeitosa, né, gente? Porque a internet virou, né, coisas de ataque. Então vamos conversar de forma respeitosa. Mas é isso, tá? Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!